professora Valéria, vou dar prosseguimento às nossas aulas de geometria espacial, iniciando agora o estudo da pirâmide. Em nossas aulas, vamos falar apenas sobre pirâmide regular. Então, uma pirâmide é classificada como regular quando o seu polígono da base é um polígono regular. Então, no caso aqui do nosso exemplo, temos uma pirâmide quadrangular regular. O polígono da base é um polígono regular, é um quadrado. Além disso, a projeção ortogonal do vértice da pirâmide no plano da base é o centro do polígono da base. Então, a projeção ortogonal desse ponto V no polígono da base, que é um quadrado, é o ponto H, e o ponto H é o centro desse quadrado. Ou seja, essa é uma pirâmide reta. Então, quando eu tenho uma pirâmide reta e o polígono da base é um polígono regular, ela é classificada como uma pirâmide regular. Os elementos da pirâmide são a aresta lateral, as arestas que vêm do vértice da minha pirâmide até um vértice qualquer do polígono da base. Então, aqui, no caso do nosso exemplo, temos 4 arestas laterais. E a aresta da base é a aresta do polígono da base. Nós trabalharemos apenas com polígonos regulares, pirâmides regulares. Além disso, temos a altura, que é exatamente esse segmento da projeção ortogonal do vértice V no plano da base, então esse segmento VH. O apótema da base, que é esse segmento em verde, que é o apótema do polígono regular da base, e o apótema da pirâmide. Chamamos de apótema da pirâmide este segmento que está destacado em azul, que está sobre uma face lateral, um triângulo da face lateral da minha pirâmide, e ele corresponde à altura desse triângulo. Ele é um segmento que parte do vértice e é perpendicular ao lado da base do polígono regular da base da minha pirâmide. Então, esse segmento aqui é perpendicular ao segmento BC, então, no caso, esse destacado em azul, e ele corresponde, nós chamamos ele de apótema da pirâmide. Observem que as faces laterais no polígono regular são triângulos isósceles. Todos os triângulos que formam as faces laterais na pirâmide regular são isósceles. As arestas laterais são todas congruentes. E todos esses triângulos das faces, que formam as faces laterais da minha pirâmide, são todos congruentes entre si. Falando um pouquinho sobre o apótema da pirâmide, observando na figura, temos que o apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura, eles todos têm esses 3 pontos aqui, esses vértices que os unem, o ponto V, o ponto H e o ponto M. Esses 3 segmentos formam um triângulo, e esse triângulo é um triângulo retângulo. A altura, ela é perpendicular, né? O segmento VH é perpendicular ao segmento HM. Logo, podemos relacionar a medida da altura, vou chamar aqui de H, a medida do apótema da base, eu vou chamar aqui de AB, e do apótema da pirâmide, que eu vou chamar de AP, pelo teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa, no caso desse triângulo, é o apótema da pirâmide, é igual à soma dos quadrados dos catetos, a medida da altura ao quadrado, mais a medida do apótema da base ao quadrado. Bom, o apótema da base é o apótema de um polígono regular da base da minha pirâmide. Vamos relembrar um pouquinho das aulas de geometria plana sobre o apótema dos principais polígonos regulares, os que mais aparecem nas situações problemas, que é o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Relembrando, então, as aulas de geometria plana, o apótema do triângulo equilátero, então, esse segmento de reta que sai do centro do triângulo equilátero, ponto O,
e é perpendicular a um dos seus lados, então eu posso traçar aqui o apótema para qualquer um dos lados do meu triângulo equilátero, e ele será sempre congruente, né? São 3 segmentos congruentes. A medida do apótema do triângulo equilátero, ele equivale a 1/3 da medida da altura. Se traçarmos aqui a medida da altura do meu triângulo equilátero, o apótema corresponde a 1/3 da altura. Então, de algumas aulas anteriores, eu relembrei que a altura de um triângulo equilátero em função do lado L do triângulo equilátero é dado por L raiz de 3 sobre 2. O apótema do triângulo equilátero corresponde a 1/3 dessa altura, ou seja, 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Logo, a medida do apótema do triângulo equilátero em função do seu lado L é dado por L raiz de 3 sobre 6. No caso do quadrado, o apótema, que está aqui no ponto central do quadrado, ele é um segmento de reta que corresponde exatamente à metade da medida do lado do meu quadrado. Ou seja, o apótema no quadrado é a medida do lado sobre 2. No caso do hexágono regular, se traçarmos os segmentos de reta a partir do centro do hexágono, esse ponto O, para todos os vértices do meu hexágono regular, nós dividiremos esse meu hexágono regular em 6 triângulos, e esses 6 triângulos são todos equiláteros. A mesma medida do lado L do meu hexágono regular é o lado L desses triângulos equiláteros que eu formo. A medida do apótema é exatamente a altura de um desses triângulos equiláteros. Logo, a medida do apótema relacionado ao lado L do hexágono será L raiz de 3 sobre 2, como lembramos aqui. Principalmente, nós usaremos esses 3 polígonos regulares como base das nossas situações problemas que envolve uma pirâmide regular. Para fechar a nossa aula, vamos resolver juntos aqui uma situação problema. Acompanhemos então a leitura do enunciado. Considere uma pirâmide triangular regular. Então, uma pirâmide cuja base, o polígono regular da base, é um triângulo equilátero. Ok? A medida da aresta da base mede raiz de 3 centímetros. E a medida da aresta lateral mede 2 raiz de 3 centímetros. Calcule a medida da altura dessa pirâmide. Então, observem a figura. A altura da pirâmide, eu posso relacioná-la com o apótema da base da minha pirâmide e o apótema da minha pirâmide. Os 3 aqui, eles formam um triângulo retângulo, logo podemos relacioná-lo pelo teorema de Pitágoras. É o meu triângulo que eu tenho aqui nessa pirâmide, central a essa pirâmide. Então, o apótema da base, o apótema da pirâmide e a altura, eles formam um triângulo retângulo que está aqui destacado em vermelho. Vou destacá-lo aqui também no nosso exemplo, ok? Então, tá aqui esse triângulozinho aqui, ok? Bom, para calcular a altura, eu preciso da medida do apótema da base e do apótema da pirâmide. Como relembramos no slide anterior, o apótema da base vai ser o apótema de um triângulo equilátero cujo lado mede raiz de 3, ok? Logo, o apótema da base, que eu chamei aqui de A1, será a medida do lado vezes raiz de 3 sobre 6, ou seja, raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 6, 3 sextos
ou seja, meio centímetro, ok? Para encontrar o apótema da minha pirâmide, eu vou pensar agora neste triângulo sobre a face lateral da minha pirâmide, que é formada pelo apótema da pirâmide, pela metade, né? Vamos lembrar que esse ponto M é ponto médio de BC, porque essa é a altura de um triângulo isósceles. Nos triângulos isósceles, a altura é também mediana. Então, aqui é esse lado aqui desse triângulo é a metade da aresta da base e este outro lado corresponde à aresta lateral da minha pirâmide. A aresta lateral mede 2 raiz de 3. Este segmento MC é a metade, ou seja, ele vai medir raiz de 3 sobre 2. E podemos relacioná-los pelo teorema de Pitágoras. Temos aqui um triângulo retângulo. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado é igual a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais a medida do apótema da pirâmide que queremos encontrar ao quadrado. Logo, o apótema da pirâmide vai ser dado por 12 menos 3/4, ou seja, 45 quartos. O apótema da pirâmide será, então, raiz de 45 quartos, ou seja, 3 raiz de 5 sobre 2 centímetros. Com esses dois resultados, o apótema da pirâmide e o apótema da base, faltou um aqui, né? Chamei de A1, apótema da base. Com esses dois resultados, eu posso, então, encontrar a altura H neste triângulo aqui que eu destaquei em vermelho, também relacionando as três medidas pelo teorema de Pitágoras. Vou colocar aqui meus dois resultados e vamos, então, calcular a altura. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Logo, a altura ao quadrado vai ser dado por a medida do apótema da pirâmide, 3 raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, 45 quartos, temos esse resultado anterior, menos a medida do apótema da base ao quadrado, 1/4. 44 quartos, ou seja, 11. Logo, a medida da altura procurada é dada por raiz de 11 centímetros. Terminamos, então, aqui o nosso exercício. Até o próximo, então. Tchau, tchau.